Continuando nossa série de exercícios dos programadores, vamos para o desafio número 3, palíndromos. Números palindrômicos. Um palíndromo é uma palavra ou expressão que pode ser lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mantendo o mesmo significado. Um exemplo de palíndromo é a palavra reviver. Nesse desafio, a ideia é imprimir todos os números palindrômicos entre dois outros números. Tal como as palavras, os números palindrômicos mantêm o mesmo valor se lidos de trás para frente. Exemplo 1. Dado o número inicial 1 e o número final 20, o resultado seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Exemplo 2. Dado o número inicial 3.000 e o número final 3.010, o resultado seria 3.003. Para o desafio, assuma: apenas inteiros positivos podem ser usados como limites. Números de um algarismo são palíndromos por definição. O máximo número seria o maior número sem sinal inteiro de 64 bits. Bônus: se o desafio parece fácil demais, implemente um novo tipo de dados para calcular para qualquer número com precisão arbitrária. Limite 100.000 algarismos por número. O uso de bibliotecas matemáticas de precisão arbitrária não será considerado como uma solução válida. Vamos abrir então o Visual Studio Code, que é o nosso editor favorito, e abrimos um diretório chamado palíndromos, que vai ter o nosso exercício. Nós precisamos ter o ambiente Delégua instalado no nosso sistema operacional, ou a gente pode usar a versão web de Delégua para fazer o exercício, tanto faz. Se você preferir a versão web, a gente vai colocar o link na descrição do vídeo. Então, criado o nosso diretório palíndromos, abro o terminal e nós vamos instalar Delégua com o comando npm i-g delégua. npm requer o Node.js instalado. Se você não tem o Node.js instalado, também confira a descrição do vídeo. A gente vai colocar um link para o instalador. Então, comecemos. Eu vou clicar, primeiro fechar o PowerShell, como de hábito. E agora, do lado esquerdo do Visual Studio Code, eu clico no primeiro ícone da esquerda para a direita, que cria arquivos, e eu vou nomear o meu arquivo como vou renomear palindromos.delégua. Então agora, vamos começar a pensar como é que a gente faz o algoritmo de palíndromos em Delégua. Em Delégua nós não temos uma função que inverta texto, como muitas das linguagens por aí têm. Uma solução meio trivial é você simplesmente pegar uma função que inverta o texto, você converte o texto para número e compara os dois. Aqui a gente vai fazer manual. Então começo com para var número igual a 1, que é o primeiro que a gente vai testar. Número menor ou igual a 20, como no enunciado. Número recebe número mais 1. Eu gosto de usar o para porque o para tem três coisas, né? Tem o inicializador, tem a condição de parada e tem o incremento da variável de controle, que no nosso caso é número. Então qual que é a ideia aqui? A ideia agora é a gente pegar o número, inverter ele. A maneira mais fácil de inverter um número é convertendo para texto, mas aqui a gente tem que fazer 1 a 1. E para isso, nós precisamos de dois operadores. O operador de resto da divisão e o operador de divisão inteira. Por quê? Porque o operador de resto da divisão é a maneira com que a gente pega o último número. Como que a gente faz isso? Dividindo o número por 10. Divide o número por 10, pega o resto da divisão, esse é o número que a gente vai estar adicionando ao nosso texto. E o resto do número? O resto do número a gente faz uma divisão inteira, também por 10, que vai fazer o quê? Vai remover o último número, e o que a gente tem na frente é o restante do número, o número que sobra. Então eu vou começar declarando uma variável chamada número invertido vazia. Ela é uma variável de texto que vai manter esse número conforme a gente vai montando ele. E agora eu vou fazer o quê? Uma variável de cópia do número. Como eu vou estar manipulando o número no meio do laço de repetição, eu preciso ter uma variável de cópia. Então essa variável de cópia recebe o próprio número. Var cópia número igual a número.
E aí eu posso modificar cópia número livremente aqui. Bom, então agora vamos voltar no raciocínio do quociente da divisão e do resto da divisão. Primeiro vamos pegar um número qualquer que seja um palíndromo, por exemplo, 202. 202 invertido é um palíndromo. Então, a ideia é o seguinte: faço a divisão inteira de 202. Qual que vai ser o resultado? 20. A divisão inteira, lembrando, por 10. E aí, faço a operação de resto da divisão com 202. E eu vou pegar o quê? 2. E o 2 é o que vai para o meu número invertido. Eu vou concatenar 2 com o meu número invertido. Então, vamos começar com var quociente igual. A operação de divisão inteira em delégua é a barra invertida. Então, é o número, barra invertida, o outro número, a gente tem a divisão inteira. Então, meu primeiro operador é cópia número, e barra invertida, 10. A divisão inteira, lembrando, devolve o número inteiro. Se eu quisesse fazer a divisão para ter um resultado decimal, nesse caso não considerando o resto, eu usaria a barra normal. Como nesse caso a gente quer a divisão inteira, ou seja, apenas a parte inteira, apenas o quociente, eu volto para a barra invertida. Aí agora eu preciso do resto da divisão. Então eu faço var resto igual a cópia número porcento 10. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o resto da divisão e vou atribuir a resto. Vamos escrever isso para ver o que acontece. Então escreva quociente, 2 pontos, sinal de mais para concatenação. Converto quociente para texto, mais, abro aspas de novo, vírgula, resto, 2 pontos, mais de novo, texto e resto. Salvo. Abro o terminal. Vamos executar isso e ver o que vai aparecer. Delégua. Palíndromos delégua. Pressiona Tab para completar. Vamos dar uma olhada no resultado agora. O quociente de 1 até 9 é sempre 0. E o resto vai crescendo, igual aos números. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega em 10, o resto é 0 e o quociente é 1. Aí a gente continua, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então a gente foi até 20. Agora que a gente tem isso, o resto a gente pode concatenar ao nosso número invertido, a nossa variável de número invertido. Então a gente põe no arquivo número invertido igual a número invertido mais texto resto. Por quê? Porque resto é inteiro, aí converte para texto, concatena, o número invertido passa a ter o último número, né? O último número passa a ser o primeiro. O que a gente faz agora? A gente faz um laço de repetição. Então eu vou usar enquanto, porque eu não sei quantas vezes eu vou executar isso, né? Enquanto, qual que é a condição? Quociente maior do que 0. Agora eu pego tudo que eu fiz, linhas 8, 9, 10 e 11, corto, Ctrl X, e colo dentro do laço enquanto. E a gente tem o quê? A gente tem as mesmas operações, quociente e resto, mas a gente vai modificar um pouquinho. Eu não vou mais usar essa variável quociente. Agora eu vou usar uma outra, que é quem? Cópia número, né? Então, seleciono o quociente, troco por cópia número, trago o meu escreva para dentro do laço enquanto, porque eu vou fazer mais um teste. Então agora o que eu faço? Eu passo a usar cópia número
e o número invertido. Então vamos voltar na questão do número 202 mais uma vez. Vou pegar o resto, que é o número 2, e vou colocar no final de cópia número. E o 20 vai passar a ser o número invertido. Só que eu preciso fazer o quê? Como eu vou modificar a cópia número, eu calculo o resto primeiro. Então eu ponho var resto igual cópia número por 10. Isso vem antes do cálculo do quociente. Que aí eu vou fazer como? Cópia número igual cópia número, divisão inteira, 10. E aí, bom, aí eu acho que é só uma questão da gente trocar aqui os valores que a gente vai colocar em escreva. Então volto em escreva. E ao invés de escrever quociente, eu vou escrever cópia número. Troco o parâmetro de texto para cópia número. E o que mais? O resto eu vou imprimir o número invertido. E da mesma forma, eu troco a variável resto por número invertido. Ctrl C, Ctrl V. O que mais? Salvo. Vou limpar e vou testar. Delégua. Palíndromos. Delégua. Variável não definida, quociente. Esqueci de trocar o quociente, perdão. Então, enquanto cópia número for maior que 0. Salvei? Não. Salva. Então, veja que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou no 10, quociente 1. O número invertido começa com 0. Por quê? Porque o 0 é o resto da divisão por 10. 10 dividido por 10 dá 1, resto 0. E aí o próximo vai ser o quê? Cópia número 0, número invertido 0, 1. 10 invertido é 0, 1. 10 não é palíndromo. Mas 11 é. Então nós temos que achar o 11. Mas antes vamos dar uma olhada no resto do cálculo. Então nós temos cópia número 1, número invertido 1. Cópia número 0, número invertido 11. Falando do 12. 12 dividido por 10 dá quociente 1 e o resto 2. Ponho no número invertido. Divido o que restou por 10 de novo. Então, cópia número 0, número invertido 21. Porque 1 dividido por 10 dá 0, resto 1, a gente põe o 1 no final. E assim vai, a gente faz a mesma coisa com o 13, com o 14, né? O 13 vira 31, o 14 vira 41, o 15 vira 51, o 16 vira 61, o 17 vira 71, o 18 vira 81 e assim a gente vai. Até o número que a gente quer. Bom, então agora, o que eu preciso fazer? Eu simplesmente preciso comparar. Então aqui eu não preciso desse escreva mais, porque eu já sei que isso aqui funciona. E o número invertido, como ele está definido no escopo acima, ele é preservado. Então agora eu faço o quê? Eu vou comparar o número invertido com o número convertido para texto. Se eles são iguais, é palíndromo. Então eu vou escrever, né? Escreva número invertido. Aí aqui tanto faz qual que você quer escrever. Se você quer escrever o número invertido ou se você quer escrever só o número, meio que tanto faz. Salvo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou executar de novo. Até o 20, nós temos que são palíndromos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. E agora a gente pode voltar no site Os Programadores e ver a proposição 2.
Dado o número inicial 3.000, o número final 3.010, o resultado seria 3.003. Então vamos lá, né? 3.000, 3.010, e eu tenho 3.003 como resposta. Esse bônus aqui, não sei se ele é relevante para esse exercício. É mais uma questão de só aumentar os números aqui, então, mas essa solução funciona para todos. Dúvidas, perguntas, comentários, comente abaixo. Essa solução vai estar disponível no nosso repositório do GitHub, que o link vai estar na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá um joinha para ajudar a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.